Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e estou aqui juntamente com a professora... Também do componente de Matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei aqui nessa unidade curricular de aprofundamento. Vamos à aula de hoje? Essa aula é a de número 10. O objeto de conhecimento é conclusão e divulgação dos resultados. Detalhamento, conclusões e comparações por meio de peças de comunicação acessíveis a diferentes públicos. Então vamos à nossa aula. Olá! Nossa unidade curricular de aprofundamento é o clima na Amazônia. Então, eu e a professora Manuela estamos trabalhando aqui mostrando para vocês a importância da floresta amazônica para a regulagem do clima. Nós sabemos que essa floresta ela traz grandes benefícios para a região, não só para a região aqui, mas ela também influencia em toda a América do Sul, em todo o nosso continente e até mundialmente, não é, professora? Então, nós iremos aqui trabalhar a conexão entre o que dizem o senso comum, tá? O conhecimento popular e o conhecimento científico, tá? Para que isso seja levado às próximas gerações, para que a gente possa trabalhar aí e cuidar e preservar essa floresta tão importante. Exatamente. E o que tem acontecido? Estudos comprovam que a atmosfera, os continentes e os oceanos, eles têm aumentado de temperatura, assim como o aumento do nível do mar e também do efeito estufa. E há uma grande chance das ações humanas, como o desmatamento, serem a principal causa desse desequilíbrio. E por que a gente está falando isso? Porque aqui a gente diz que as florestas geram o clima amigo, mas para que as florestas gerem esse clima amigo, é preciso que tudo esteja em equilíbrio. E quem vai explicar isso melhor para a gente é o professor Dyson, no vídeo que vocês vão ver agora. Olá, eu sou o professor Dyson Jardim e vim contar aqui para vocês os 5 segredos da floresta amazônica. Esse estudo foi realizado pelo professor Dr. Antônio Donato Nobre, no seu estudo intitulado O Futuro Climático da Amazônia. Então vamos lá ao primeiro segredo. É que a floresta mantém úmido o ar em movimento, o que leva as chuvas para áreas continente adentro, distante dos oceanos. Então isso se dá pela capacidade das árvores de transferir grandes volumes de água do solo, aquelas que são absorvidas pelas raízes, para a atmosfera, através da transpiração. Então vamos lá para o segundo segredo. Ele diz que é a formação de chuvas abundantes em um ar limpo. Então essas árvores, elas emitem substâncias voláteis que são precursoras de sementes, de gotas de condensação do vapor de água, cuja eficiência na formação de nuvens resulta em chuvas fartas, em chuvas que fazem bem à floresta. Terceiro segredo. Ele diz que a sobrevivência da floresta amazônica depende de vários eventos climáticos extremos. Tá? Então, esses eventos climáticos eles não acontecem, na Amazônia devido à sua formidável competência em sustentar um ciclo hidrológico benéfico, mesmo em condições externas desfavoráveis. No quarto segredo, indica a razão de a porção meridional da América do Sul, a leste dos Andes, não ser desértica. Então, nós não temos formação de desertos nessa região, na América do Sul, como em áreas na mesma latitude, a oeste dos Andes e em outros continentes. O quinto segredo desvendado é o motivo pelo qual a região amazônica e os oceanos próximos não fomentam a ocorrência de fenômenos atmosféricos, como furacões e outros eventos climáticos extremos. Então, a atenuação da violência atmosférica tem explicação no efeito dosador, distribuidor
e dissipador da energia nos ventos alísios que vêm dos oceanos para dentro do continente, exercido pelo rugoso dossel florestal, por as árvores serem de tamanhos diferentes, e também da aceleração lateral de larga escala dos ventos na baixa atmosfera, produzido pela bomba biótica, o que impede a organização de furacões e similares. Então, esses foram os 5 segredos da floresta amazônica. Obrigada, professor Dyson. Então, olha aí a importância da nossa floresta. Ele mostrou aí só 5 segredos. E nós sabemos que existem muito mais. Mas só que esses 5 segredos, eles influenciam aqui a nossa região e influenciam também a América do Sul. E por quê? Nós vamos trazer aqui de forma mais detalhada uma imagem que vai mostrar, então, aí esses 5 segredos, tá? A importância das chuvas na regulagem aí do clima. Por quê? Essa imagem está mostrando que a floresta amazônica, ela desempenha um papel crucial no clima da América do Sul, por seu efeito no ciclo hidrológico regional. Como assim, professora? A floresta, ela interage com a atmosfera para regular a umidade no interior da bacia. A umidade é transportada para a região amazônica pelos ventos alísios provenientes do Atlântico tropical. E aí observem aí que seguindo, depois da chuva, a floresta tropical ela produz a evaporação intensa e reciclagem da umidade. E logo em seguida, grande parte dessa evaporação retorna à região amazônica na forma de chuva, para que a gente possa compreender melhor, então, essa imagem, tá? E todo o ciclo que influencia aí no clima da nossa região. Então, vejam só, a floresta ela também contribui para direcionar a circulação atmosférica nos trópicos e absorver energia ao reciclar aproximadamente metade das chuvas que caem na região. E o que mais que a gente pode informar também? A floresta, com esse ciclo aqui, nós temos vapor de água vindo dos oceanos, onde ocorre a chuva, onde há a drenagem para os rios e a extração do solo pelas raízes, e a gente tem essa parte da água da chuva que é reciclada. Então, a floresta ela contribui para o ciclo hidrológico e para os níveis dos rios amazônicos. Só que o desmatamento provoca reduções significativas nessa chuva, afetando essa hidrologia regional e com consequências para a população. E a gente tem que entre 30% e 50% dessas precipitações na bacia amazônica consistem na evaporação da chuva reciclada. E essa umidade ela é transportada pelos ventos para outras partes do continente e até mesmo para regiões distantes da Amazônia. Então vejam que é muito importante que esse ciclo aconteça. Por quê? Porque mesmo a chuva reciclada, ela vai ser transportada pelos ventos para outras regiões, até regiões mais longe da Amazônia. Isso mesmo, professora Manuela. Mas, infelizmente, temos visto aí mudanças nesse clima. Nós temos percebido aí a mudança nesse regime de chuvas, né? Então, olha como é importante a floresta. Mas o que tem acontecido ultimamente? Nós trouxemos aqui uma imagem para mostrar aí sobre essas mudanças. Nós sabemos que isso é um processo natural, processo de cheia e seca dos rios é natural, mas as ações do homem têm feito com que esses fenômenos naturais tenham se prolongado. Então, tem havido secas extremas, tem havido inundações. Então, como vocês podem ver, a Amazônia já sofre com as mudanças climáticas. Então, nós temos aí a imagem, por exemplo, de um lago que está totalmente aí seco. E também temos a imagem aí da Manaus moderna, ali no centro de Manaus, também alagado. Foi um período aí com bastante tempo, um período longo, na verdade, em que aconteceu aí essa inundação. Então, vocês têm observado também isso acontecer, não só aqui na Amazônia, mas também em outros estados do nosso Brasil, infelizmente. Tudo isso acarretado
pelas mudanças climáticas. Então, por isso que nós trouxemos aqui, primeiro, a importância da floresta, esses 5 segredos tão importantes, para que a gente possa chegar também aos problemas. E como a gente pode divulgar isso, né? Nós estamos na parte aí de divulgar, de ter a conclusão, né, de estudos científicos com que as pessoas já estão percebendo, para que a gente possa também agir. E uma forma de agir é você divulgar tudo isso, né? O conhecimento científico, para que a gente possa cuidar melhor da nossa floresta. Então, nós trouxemos também aqui uma publicação muito importante também, né, professora Manuela? Isso mesmo, a gente vai falar agora um pouco dessas mudanças climáticas, vejam aqui na nossa cartela, impactos e cenários para a Amazônia. Então, até algumas décadas atrás, na Amazônia existiam apenas 2 estações, o período chuvoso e o menos chuvoso, o que a gente já não consegue perceber com tanta exatidão. Hoje, a Amazônia passa de inundações catastróficas a secas tão radicais que até tem falta de água. Olha só que contradição. E há também outros fenômenos novos que agravam e complicam o problema, como os incêndios florestais, que agora são rotineiros, e o aumento da temperatura devido à mudança climática, resultante da liberação de carbono para a atmosfera. Isso. Então, nós vamos aqui mostrar também o que tem agravado essa situação. Então, olha só, em um relatório sobre as mudanças climáticas na Amazônia, foi publicado o seguinte, que atividades econômicas humanas, como a urbanização, a criação de gado e a expansão agrícola afetam a cobertura florestal da Amazônia, derivadas do desmatamento e de processos de degradação da biomassa florestal por meio de queimadas e da extração madeireira e de recursos florestais não madeireiros, quando não praticados de forma sustentável. Então, observe aí, isso se faz, né, é claro, para a sobrevivência, são atividades econômicas, isso traz geração de renda, benefícios para as famílias, mas isso tem que ser feito de forma sustentável, tem que ser feito da forma correta. Então, a produção agrícola é tão importante na nossa região, mas ela precisa ser feita da forma correta. A extração de madeira da forma correta também. Então, nós temos algo rico. A floresta, a nossa região, ela é muito rica. Por isso, nós devemos fazer aí o uso correto dela, para que as famílias, principalmente as ribeirinhas, elas possam também ter aí uma geração de renda, elas possam ter qualidade de vida, para que essas famílias também tenham poder aquisitivo, possam fazer ali as suas produções, possam conseguir da floresta ali a obtenção do seu ganho, né? Então, isso é muito importante. Por isso, nós trouxemos esse estudo aqui para mostrar que nós devemos aí também nos aprofundar nesses estudos para que a gente também possa cuidar e usar ela da melhor forma possível para o nosso benefício e também para o benefício das gerações futuras. E aqui, professora, a gente tem algumas taxas de desmatamento. Observem só. Temos desde 1988 até mais recentemente, em 2023. Olha só esses dados. Temos as taxas em quilômetros quadrados. Vejam só, aqui, por exemplo, nós temos todos esses anos aí representados e nós temos aí todos os estados, né? Então está mostrando aí os estados da Amazônia Legal, por isso que começa aí com Mato Grosso. E ele é o primeiro, né? Onde tem mais desmatamento. Então nesse ano aí você pode ir clicando de coluna em coluna, porque quando você clica vai mostrando ali o desmatamento por estado, como está aparecendo aqui na nossa tela, tá? Então observe aí que o primeiro, naquele ano que a professora clicou anteriormente, era Mato Grosso, mas agora, nesse ano aqui, ó, o primeiro mais desmatado foi o Pará. Olha só, com 33.622 quilômetros quadrados. Para que a gente possa acompanhar, todos esses estudos são feitos para que a gente possa aí estar percebendo o quanto que a floresta tem perdido. E nós já sabemos também do ponto de não retorno, né? Que existe se a floresta não for cuidada, existe um ponto em que ela não vai conseguir se reestruturar.
nós sabemos que ela tem um grande poder de voltar, de se reerguer, né? Mas, se não forem tomadas atitudes no tempo devido, infelizmente existe esse ponto de não retorno e por isso que nós estamos divulgando isso, para que esse ponto não chegue, não é, professora Manuela? Exatamente. Olha só, aqui em 2014, o desmatamento chegou em torno ali de 5.000 quilômetros quadrados. Porém, tem um ano aqui, ó, de 95, que esse desmatamento chegou a quase 30.000 quilômetros quadrados. Então, realmente, ainda há muito a ser feito, muito já está sendo feito, né, para reduzir essas taxas. Porém, a gente tem uma área desmatada enorme e isso tudo interfere, isso atrapalha no ciclo hidrológico, que foi o que a gente falou lá no início da aula, que é super importante para a manutenção da floresta. E nós temos também nesse mesmo link, aqui nesse mesmo site, outras informações. Então, além do desmatamento, se a gente for rolar toda a página, existem muitas outras informações. Como, por exemplo, aí nós temos a taxa de desmatamento da Amazônia Legal por estados. E continuando, nós temos outras informações também aí, ó. Então, agora está aí pelo mapa do Brasil, tá? Não em gráfico de colunas. Nós temos agora aí por área, tá? Então, está mostrando aí cada estado a quantidade de quilômetros, né, quadrados que foram desmatados. Então, nós temos, por exemplo, aí, quando você clica em algum dos estados, vai mostrar ali quanto de cada um deles foi afetado. Então, a professora Manuela aí está destacando aí o estado, mas ali ao lado também nós temos ali a linha. Então, nós temos ali o Amapá com 31 quilômetros quadrados, seguido por Amazonas, tá? Tudo isso em 2014. Depois o Maranhão, depois o Mato Grosso. Então, eu convido vocês também a estudarem um pouco e se informarem sobre esses dados da nossa região, para que a gente possa também fazer a nossa parte, principalmente, como eu já disse, divulgando tudo isso. Exatamente. Então, vamos continuar aqui falando das secas e da chuva na região amazônica. Vejam aqui na nossa cartela. Temos aqui, vamos apresentar para vocês, o diagrama de Hofmöller, que mostra a chuva mensal de 1951 até 2014 para o sul da Amazônia, em milímetro por mês. Isso. Então, vocês vão verificar que a isolínea de 100 milímetros por mês é um indicador de meses secos. Anos de seca aparecem indicados na figura que nós já vamos mostrar aqui para vocês. Mas só para que a gente possa já se informar. Nós temos as linhas em vermelho que mostram o início e o fim da estação seca e a linha amarela mostra o desvio na duração da estação seca. Então, atenção aqui, porque nós vamos trazer então esse diagrama de Hofmöller para que a gente possa então analisar. Observem essa série. Então, nós temos aí no meio a duração. Lembra da linha vermelha que marca o início e o fim da estação seca? Mas o que tem acontecido? Nós temos aí, né, a série, nós temos aí o padrão, início e fim da seca, tá aí em vermelho. Mas a linha amarela tem mostrado o que tem ocorrido nos últimos anos. Então, está ocorrendo, professora Manuela, um desvio, ou seja, a estação seca, como vocês podem observar ali na linha amarela, ao lado da vermelha, ela tem se prolongado. Então, antes, como já tínhamos visto aqui, segundo o artigo, tinha exatamente o início e o fim de cada estação. Agora está mudando. Agora não sabemos mais, né, os períodos certos, naqueles padrõezinhos, porque as mudanças climáticas têm afetado isso. Então aqui, ano a ano, tem mostrado aí, segundo os meses, essas mudanças. E são muitos anos. Observe, de 51 até 2014, professora Manuela. Bastante tempo, né, professora? E aí, no gráfico, tem um destaque para as 4 principais secas, que foi a de 1983, a de 1998, depois a de 2005, e vejam que ela já foi bem maior, passando para a de 2010, que foi maior ainda. Tanto que tem uma linha amarela ali que está mostrando esse desvio, que é o que a professora Valcineide acabou de falar. Antes a gente tinha a estação seca bem definida, e agora o que está acontecendo?
a estação seca ela está aumentando. Essa quantidade de chuvas está diminuindo. Vejam que nesse gráfico a gente tem aí a quantidade de milímetros de chuva que vai de 0 até 400. Onde a maior quantidade de chuva está no azul mais escuro e a quantidade seca já está mais perto do branco. Vejam que a parte branca está ficando maior com o passar dos anos. E a gente ainda traz uma informação aqui, que a seca que veio depois, que veio em 2016, ela foi mais agravante ainda, favorecendo os incêndios na floresta, o que é muito ruim para o ciclo que a gente falou lá no início da aula, para o ciclo hidrológico, para que a Amazônia contribua com a umidade, para que ela transporte essa umidade para outras regiões do Brasil, da América do Sul também. Isso, então, essa série é até 2014, mas nós sabemos que houveram aí, houve outras também históricas, como por exemplo a de 2023. Então, se fosse continuar esse gráfico, então o período seco ia se prolongar muito mais, tá? Então, nós temos aí, observem os meses aí embaixo, em que a maior parte ali terminou em setembro, mas em 2023 se prolongou, né? Foi até outubro e em alguns estados, em alguns municípios, foram até novembro. Então, olha só como está mudando. Esses períodos têm se prolongado, tá? Então, isso traz consequências não só para a nossa região, como também para os outros estados e até para o continente. E falando também sobre isso, nós vamos agora continuar na nossa cartela, trazendo outras informações aí para vocês. Então, estamos falando sobre isso para chegar nessa parte aí, que a estabilidade climática, ecológica e ambiental das florestas tropicais amazônicas está ameaçada por essas crescentes perturbações, que, ao tudo indica, poderão tornar-se ainda maiores no futuro, infelizmente, não é, professora Manuela? Infelizmente, a ciência ainda não consegue precisar quão próximo estamos de um ponto de ruptura do equilíbrio dos ecossistemas e mesmo de grande parte do bioma amazônico. Mas o princípio da precaução nos aconselha a levar em consideração que tal ponto de ruptura pode não estar distante do futuro. Prova disso são os impactos que nós mesmos já percebemos. E os estudos também afirmam que um colapso de partes da floresta tropical trará consequências adversas permanentes para o planeta Terra. Isso. Então, sabendo de todas essas consequências, nós também trouxemos aqui os estudos indicam soluções, Agora vamos falar de coisa boa, Vamos falar, então, aí sobre essas boas notícias. Qual a solução, então? A matemática resolve problemas, não é, professora Manuela? Sim. Então, como resolver isso? Sabemos que não vai ser assim rápido. Existem estudos que estão demonstrando aí quanto tempo a floresta pode se reerguer, Então, nós trouxemos aí 5 passos para recuperar o clima segundo um estudo publicado. Então, primeiro, conforme o relatório aí de Antônio Donato, que é intitulado Futuro Climático da Amazônia, e ele aborda aí esses passos, Sabemos dos 5 segredos e agora dos 5 passos para recuperar o clima. Vamos começar, então? O primeiro é popularizar a ciência da floresta. Saber é poder. Por quê? Porque quem conhece vai proteger. Se a gente conhece a nossa riqueza e quão grandiosa é a nossa riqueza, a gente vai cuidar, vai proteger para que essa floresta continue aí por muitos e muitos anos. O segundo é zerar o desmatamento. Por que zerar o desmatamento no curto prazo é indispensável se a gente quiser conter um dano maior ao clima? Isso. O terceiro é acabar com o fogo, a fumaça e a fuligem. Sabemos que nos períodos secos isso é muito problemático, Porque quando se está aí sem chuva, então corre o risco maior de ter incêndios, corre o risco maior de você ter isso agravando a saúde da população, porque quando há incêndio também vem as doenças, vem sérias consequências, não só para o meio ambiente, mas também para a vida humana. Então, o terceiro passo é esse, Acabar com o fogo, a fumaça e a fuligem. Temos o quarto,
que é recuperar o passivo do desmatamento. Embora o esforço de reflorestamento seja desafiador, é o melhor e talvez o único caminho para desviar um risco maior em relação ao clima. Isso, professora. E o quinto passo, olha só, governantes e sociedade precisam agir, todos nós, tá? Por quê? Porque primeiro é necessário reconhecer esse risco de colapso. Sabemos que isso pode chegar num desequilíbrio total. Então a gente precisa agir, tá? Então, sabendo desse colapso no sistema ambiental, a gente pode implantar políticas públicas que sejam eficazes nesse processo de recuperação. Por isso também falamos nas nossas aulas sobre a sustentabilidade, não é, professora Manuela? Exatamente, está tudo interligado. E agora, vamos ver um vídeo Amazônia em Números. Olá, eu sou a professora Isabel Saraiva, professora de História aqui do Centro de Mídias, e vim conversar com vocês sobre a Amazônia Legal. 4,9 milhões de quilômetros quadrados é a área da Amazônia brasileira, chamada de Amazônia Legal. Esse conceito foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região. Os objetivos previstos em lei para a Amazônia Legal são ações que integrem a sociedade e a natureza. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, de Biologia, e estou aqui hoje para dar mais informações para vocês sobre a Amazônia Legal. O fato da Amazônia Legal ser uma divisão política faz com que a área abranja outros biomas nacionais. Por isso que na Amazônia Legal nós podemos encontrar também Cerrado e Pantanal. A floresta abriga quase 25% de todas as espécies de seres vivos da Terra, sendo 40 mil espécies de plantas, mais de 400 tipos de mamíferos, 1.300 tipos de pássaros e mais de 3.000 espécies de peixes, sendo o pirarucu o maior peixe de água doce, podendo alcançar 2,5 metros de comprimento. E aí, gente, eu sou o professor Jefferson de Geografia e olha só, hein? 3,3 milhões de quilômetros quadrados. É um pedaço da floresta amazônica que está aqui no território brasileiro. Gente, é uma área que é maior até do que a Índia. A gente tem, então, pessoal, a maior bacia hidrográfica do mundo. São mais de 25 mil quilômetros de rios aí, ó, que dá para navegar, né? Sendo aí que o rio Amazonas, ele é o maior do mundo, né? Ele tem cerca de 6,7 mil quilômetros de extensão. É muita coisa. 28 segundos, para vocês terem uma noção, é o tempo que o rio Amazonas gasta lá na foz para jogar no mar cerca de 6 bilhões de litros de água. É muita água, é o suficiente para fornecer 1 litro de água para cada habitante na Terra, né? Muito bom! Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os rios voadores. O que são? São cursos de águas atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Você já percebeu que a cada dia a floresta coloca na atmosfera uma quantidade de vapor de água que influencia diretamente o clima e garante as chuvas para boa parte da América do Sul. Também é responsável por um dos maiores rios voadores do mundo, auxiliando o equilíbrio climático na América do Sul. Sendo assim, a floresta tem um papel central no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Isso que é os rios voadores. Finalizo com vocês e até mais. Tchau! Olá, sou a professora Yara, professora de Química, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o sequestro do carbono e o que essas florestas tropicais têm a ver com isso. As florestas tropicais são, de longe, os ecossistemas mais importantes para aliviar as mudanças do clima. Coletivamente, elas sequestram mais carbonos na atmosfera do que as florestas temperadas e também as boreais. Mas elas estão enfrentando crescente desmatamento por conta da expansão agrícola no mundo. As 3 maiores florestas tropicais estão localizadas na Amazônia, na Bacia do Rio Congo e no Sudeste Asiático. A Bacia do Rio Amazonas segue sendo um sumidouro líquido de carbono,
mas está próxima de se tornar uma fonte de emissões líquidas também, se o desmatamento continuar nas mesmas taxas. Isso, então, aí em números, para que a gente possa conhecer a riqueza da floresta amazônica. E a sua importância, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!